Olá, meu amigo e minha amiga. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre 7 coisas que você precisa começar a fazer para nunca mais se importar com nada e nem com ninguém. Depois de hoje, desse vídeo, você nunca mais vai se permitir irritar com nada e nem com ninguém. Mas antes de revelar essas 7 coisas, eu preciso que você entenda uma coisa importantíssima. Se alguém fala alguma coisa e você se irrita com a fala daquela pessoa, ou com o palavrão, ou com o xingamento dela, o problema é seu. Isso mesmo, o problema é seu e a culpa é sua, não é dela. Porque ela apenas expressou uma palavra ou uma frase. Foi você que se irritou. Vou repetir isso aqui, porque para você entender essas 7 coisas que eu vou falar, você precisa elevar o seu nível de consciência sobre isso. Não importa o que a outra pessoa falou, foi você que se irritou. Então a culpa é sua, tá certo? Dito isto, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer para nunca mais se irritar com nada e nem com ninguém é parar com essa necessidade de aprovação. Isso mesmo. Quando você imagina um botão vermelho, que a maioria das pessoas tem medo de apertar. Quando você elimina da sua vida essa necessidade de aprovação, é como se você estivesse apertando esse botão vermelho, o botão escrito foda-se. E a partir do momento que você aperta esse botão vermelho, você para de se importar com aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Logo, o que elas falam sobre você não vai ter tanto efeito assim, não vai ter tanto impacto. Então, o primeiro passo é esse: parar de se importar, aliás, parar com essa necessidade de aprovação, apertar o botão do foda-se. Sérgio, por que você está sem camisa nesse vídeo? Porque eu apertei esse botão, o botão do F. A segunda coisa, mas não menos importante, é não criar expectativas. Isso mesmo, a expectativa é o mau uso da imaginação. Criar expectativa é isso, é você usar a imaginação, que é uma ferramenta poderosa que Deus te deu, de forma equivocada, de forma errada. Imagina o seguinte: Deus acabou de te dar uma bazuca ou uma metralhadora, mas você está usando ela em si próprio, ao invés de usar ela contra o oponente da forma correta. Então, criar expectativa nada mais é do que isso: é você usar a sua imaginação contra você e não a favor. Usar a imaginação a favor é o seguinte: é você imaginar coisas boas acontecendo na sua vida, você imaginar-se alcançando objetivos e por aí vai. Mas quando você começa a imaginar coisas negativas, você está dando um tiro no pé. E você sempre vai se decepcionar e sempre vai se irritar. Eu vou dar um exemplo simples para você entender. Eu gosto de dar exemplo, porque aí fica um pouco mais fácil de entender aquilo que eu falo. Vamos supor que você cria um monte de expectativa em relação a uma pessoa, a um amigo, a um parente. Você cria a expectativa de que ela vai fazer o que você quer, vai se comportar de tal maneira. E sabe o que acontece? Acaba que ela não faz o que você quer, ela não se comporta da maneira que você queria que ela se comportasse, ela não age da maneira que você achou, esperou que ela agiria. E sabe o que acontece? Simples, você vai se irritar, vai ficar perturbado, frustrado. Então toda vez que você cria expectativa sobre algo, sobre um evento, uma situação ou alguém, uma pessoa, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai ficar triste, deprimido, você vai se irritar. Então a partir do momento que você não cria expectativa sobre nada e sobre ninguém, aí sim, aí o que a outra pessoa faz ou a situação que acontecer não vai fazer mais efeito sobre você. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: crie gado
e não expectativa. Porque se você criar gado, você vai ter um retorno. Se você criar expectativas, você só vai levar na cara. Terceira coisa, eu tô com uma cola aqui para não esquecer essas 7 coisas. Tem mais, não é só 7 não, tem outras, mas eu rapidinho aqui, eu gosto do número 7, então rapidinho aqui eu fiz essa colinha aqui, eu selecionei essas 7 coisas. A terceira é a regra dos 5 anos. Toda vez que alguém te disser algo, pergunte para si mesmo: isso que a pessoa está falando a meu respeito vai mudar alguma coisa na minha vida daqui a 5 anos? Isso que essa pessoa está falando, ou a situação que está acontecendo agora, vai ter algum efeito significativo na minha vida daqui a 5 anos? Você vai perceber que a maioria das vezes a resposta é não. A maioria esmagadora das vezes, o que a pessoa está falando a seu respeito, daqui a uma semana já não importa. Já não vai fazer diferença nenhuma na sua vida daqui a uma semana. Quanto mais daqui a 5 anos. Então não vale a pena. Quarta coisa, é outra pergunta. Essa pergunta eu faço muito. Qual a minha recompensa? Isso mesmo. Toda vez que alguém falar algo contra você, antes de você querer entrar na briga, entrar na discussão, começar um debate, faça essa pergunta. Qual a minha recompensa? Se eu parar tudo que eu estou fazendo para dedicar minha energia a isso, eu vou ganhar alguma coisa? Na maioria das vezes a resposta vai ser não. Então não vale a pena. Um dia um colega meu me chamou para participar de um debate e a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Peraí, eu vou debater com tais pessoas sobre tal assunto. O que é que eu vou ganhar? E eu fiquei um tempão pensando e a conclusão foi a seguinte: nada. Eu pensei, não consegui identificar nada de bom que eu pudesse ganhar como recompensa. Se eu tivesse identificado pelo menos uma coisa que valesse a pena, eu teria ido para o debate. Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo mais simples para você entender. Recompensa financeira, que é mais tangível, palpável. Se a pessoa me dissesse: Sérgio, eu vou te dar aqui um valor X, só para você debater lá com essas pessoas, eu iria. Mesmo se eu perdesse o debate, tanto faz, eu não estou nem aí. Lembra que eu apertei o botão vermelho, o botão do F? Eu não estou nem aí, porque as outras pessoas pensam a meu respeito. Então mesmo que se eu perdesse o debate, eu ia ter tido uma recompensa monetária, um valor que eu ia ter ganhado, então eu teria ido. Então essa pergunta é muito importante. Toda vez, antes de entrar em uma briga, em uma discussão, em um debate, pergunte a si próprio: eu vou ter alguma recompensa? Qual a minha recompensa se eu fizer isso? Se eu tiver tal comportamento? Vamos para a quinta coisa. Ressignificar. Toda vez que alguém fala algo negativo a seu respeito, você tem que ressignificar. Dar um novo significado ao que ela falou. Por exemplo, uma das coisas que ajudam a tirar o peso emocional é você fazer o seguinte: você vai imaginar que aquela frase que está sendo dita por uma criança de 2, 3 anos de idade. Isso mesmo. Ah, Sérgio, mas a pessoa está me xingando aqui de algo muito feio. Não importa. Pegue as palavras que a pessoa usou, essas palavras baixas, e imagine que é uma criança bem bonita, uma criança que parece um anjo, de 2, 3 anos de idade. Imagine que é uma criança inocente, que está proferindo essas palavras a seu respeito. E aí, você vai se importar? Percebe que o peso emocional diminui? Quando é o seu inimigo que está falando, a pessoa que você não gosta, você se irrita. Mas quando você imagina as mesmas palavras sendo ditas por uma criancinha inofensiva, inocente, perde o peso das palavras. Isso prova que as palavras não importam. O que importa é o significado que você está dando às palavras.
Imagine-se, por exemplo, pensa aí, no humorista que você mais gosta. Aí pensa que você está em um show sentado, o espetáculo está lotado, e esse humorista, a mesma coisa que a pessoa que você não gosta falou de você, a mesma crítica, o mesmo xingamento, imagina que é esse humorista quem está falando a mesma coisa. Lógico, em um tom de humor, de brincadeira. Tá todo mundo rindo. Inclusive você também está rindo. Por quê? As palavras perdem o efeito quando você faz isso. Então essa é uma das formas de ressignificar. Tem outras, mas essa é muito eficaz. É você imaginar uma criança dizendo tais palavras ou essas palavras sendo ditas por um humorista de uma forma engraçada, de uma forma bem-humorada. Vamos para a sexta coisa: inteligência emocional. Se você quer não se irritar com nada nem com ninguém, você precisa urgentemente desenvolver inteligência emocional. Ah, Sérgio, então eu tenho que controlar as minhas emoções? Não. Esse é um erro redondo de muitos. Inteligência emocional não tem a ver com o controle das emoções. É impossível controlar as emoções. Isso mesmo. Pensa no seguinte, imagina que as emoções é como se fossem um oceano. Eu te pergunto, tem como controlar aquelas ondas do mar? Não tem como. Assim são as emoções dentro de nós. São ondas do mar. É algo incontrolável. Agora, você pode administrar. Essa é a palavra correta, não controlar. A palavra popular é controlar as emoções, mas é impossível. A palavra correta é administrar ou regular. Você nunca vai ter controle absoluto sobre as suas emoções, porém você pode administrar, regular elas da melhor maneira possível, através da inteligência emocional. Você tem que começar a estudar sobre as emoções humanas, qual emoção você deve usar, em qual momento específico, e qual emoção você não deve usar. E você tem que administrar isso da melhor maneira possível. Dependendo do momento, você ativa uma emoção. Dependendo do contexto, você ativa uma outra emoção. Você busca regular isso da melhor maneira possível. Você pode começar a estudar sobre isso através de livros de inteligência emocional. Vamos para a sétima coisa, mas não menos importante, que se chama estado de recurso. O que é isso? O estado de recurso é quando você se coloca em um estado mental específico, de propósito. Por exemplo, a pessoa está te xingando. Qualquer pessoa, quando ela é xingada por outra, ela se coloca em um estado de raiva. Ela começa a ficar com raiva, a se irar, a ficar perturbada. Você tem que sair desse estado e se colocar em um estado mental diferente. Por exemplo, um estado mental de calma, de paz, de tranquilidade. Percebe que se a outra pessoa te xinga, ela está a cada 10 segundos, 5 xingamentos. Ela está te metralhando de xingamentos. Mas se você está em um estado mental de paz, de calma, de tranquilidade, você não vai ser afetado. Você não vai perder controle. Ou você pode entrar, eu estou falando aqui do estado mental de paz, de tranquilidade, mas você pode se colocar em um estado de confiança, onde você acredita em si próprio. Ou você pode entrar em um estado mental de alegria extrema. É só se lembrar, puxar na memória um momento em que você estava muito feliz e começar a relembrar e sentir isso. Logo, as palavras da pessoa, a energia que a pessoa está mandando sobre você, não vai fazer efeito. Então essa é a última dica, o último passo, mas não menos importante, é se colocar em um estado de recurso diferente e positivo. Por exemplo, coloque-se em um estado de recurso de
de alegria mesmo. Só lembrar de um momento, é só lembrar de uma piada que te contaram e você riu muito, de uma situação muito engraçada. Você vai ver que se você conseguir entrar nesse estado, não importa o que outra pessoa está falando, você vai começar a rir da cara dela e ela não vai entender. Ela vai achar que você está rindo dela ou do que ela está falando. Mas você está rindo de algo que você está acessando, de uma memória antiga. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Ficamos por aqui. Fui!